Bom, essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre unidades de concentração, em que a gente vai abordar a parte de mistura de soluções, tá? Vamos começar. Agora que a gente falou das unidades de concentração, vamos falar das misturas de soluções e como a gente calcula as concentrações envolvidas nesse processo. Começando com o processo de diluição, que é o mais simples. O que é a diluição? A diluição é um processo em que você tem uma solução inicial, numa certa concentração, você mistura, você adiciona um solvente a esta solução, causando um aumento do volume e a diminuição da concentração. O que a gente tem no caso da diluição? Então, aqui na nossa situação 1, se a gente pensar em número de mols, tem uma certa quantidade que eu vou chamar de N1 de mols. Tá? Enquanto que aqui na situação 2, a gente tem uma quantidade N2. Observando aqui os dois processos, o que a gente pode dizer? Que a quantidade de mols dessa substância na situação 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos por 6 mols, ela se mantém, porque eu só adicionei solvente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só adicionei solvente, eu não adicionei soluto. Ou seja, qual é a relação entre N1 e N2? N1 é igual a N2. O número de mols é o mesmo, é conservado. Tá? E com relação às concentrações? Bom, eu sei que molaridade é igual ao número de mols sobre volume. Logo, o número de mols é molaridade vezes volume. Ou seja, a molaridade, vou substituir, N igual a M vezes V. Então, N1 é o quê? M1, V1. E N2 é o quê? M2, V2. Tá? Então, eu tenho essa relação entre as concentrações e volumes, que é uma relação bem clássica, bem conhecida, que a gente trabalha muito nos processos de diluição. Tá? E o mais interessante é que isso aqui vai ser aplicado a qualquer unidade de concentração. Como assim? Massa. Aqui é massa M1, massa M2. Tá? Qual é a relação entre as massas? A massa se conserva, porque não adicionei massa da substância. Se as massas se conservam, o que eu posso dizer? A massa é o que? Ela pode ser dita como concentração em gramas por litro vezes volume. Então, vai ter que C1V1 igual a C2V2. Tá? Ainda nesse esquema da massa, a gente pode trabalhar com porcentagem. Também vai funcionar porcentagem 1, pode ser MV, MM. Porcentagem 1, volume 1 igual a porcentagem 2, volume 2. Vai funcionar para ppm? Vai. Vai funcionar para normalidade? Vai. Você tem aqui número de eggs 1, número de eggs 2. A relação entre o número de equivalentes de gramas vai ser número de eggs 1 igual ao número de eggs 2. E eu vou ter o quê? Normalidade 1, volume 1 igual a normalidade 2, volume 2. Tá? Funciona até para unidades de medida dependentes diretamente da concentração, como absorvância, por exemplo. A gente vai ver agora que os exemplos começam a ficar um pouco mais complicados, né? Mas esse nem tanto. Então, agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma solução de dicromato de potássio. Tá? Vou desenhar aqui como se fosse uma proveta. 100 ml dessa solução, contendo 1 grama de dicromato. Tá? E eu quero fazer o quê? Eu quero que essa solução fique no final a 0,01 mol por litro. Tá? Quanto de água eu tenho que colocar para que isso aconteça? Para que ela fique a 0,01 mol por litro de dicromato de potássio? Essa é a pergunta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, primeiramente, calcular qual é a molaridade desta solução. E aí depois eu vou usar M1V1 igual a M2V2 para achar o volume de água que eu tenho que colocar. Tá? Então, gente, como a gente já está avançado aqui, para não ficar muito longo, já vou tacar direto uma fórmula aqui, mas você pode fazer como você preferir. Tá? Então, a molaridade vai ser a massa de dicromato sobre a massa molecular, que tinha já lá na outra questão, vezes o volume.
E aí essa conta vai dar 0,0339928 mol litro menos 1. Tá? Esse é o meu M1. E agora eu vou usar o quê? Fórmula de diluição. Essa é muito fácil, né, de trabalhar. Eu gosto mais de trabalhar com essa fórmula do que com o fator de diluição, tá? Mas também pode usar fator de diluição. Quem preferir, quem entende assim, gosta assim, ótimo. Então, M1 é 0,0339928. V1 são os 100 ml. M2 é 0,0100. E V2 é o meu volume final, que não é o volume de água. Esse é o volume final da solução. Depois tem que fazer mais uma conta. E aí a gente vai achar que V2 é igual a 340 mililitros. Na verdade, não dá isso certinho, não. Dá 339,9 mililitros. Tá? Então, o volume de água vai ser o quê? O V2, porque V2 é isso aqui, ó. E V1 é isso aqui. Então, o volume de água vai ser o quê? V2 menos V1. Tá? O total menos o que eu já tinha. Que vai ser o 339,9 menos 100. E aí o meu V2 vai ser igual a 239,9 ml, tá? Mas como eu tenho dados aqui com 3 algarismos significativos, ó, então eu vou colocar isso aqui como 240 mililitros mesmo. Está de vermelho. 240 mililitros de água, tá? Vou fazer mais bonitinho aqui. Achamos a resposta. Mais uma para vocês fazerem em casa, bem mais difícil essa aqui, né? Para vocês se divertirem. Ah, sim. Tem mais essa questão aqui também, né? Que a gente vai fazer agora. Então, gente, calcule o volume em mililitros de uma alíquota de uma solução de HCl PA, 37% em massa, necessário para preparar 1 litro de uma solução a 0,1 mol por litro. Tá? Então, tem uma solução concentrada de ácido clorídrico e quero diluir para 1 litro de uma solução mais diluída a 0,1 mol por litro. Tá? Como é que eu vou fazer essa questão? Bom, a primeira etapa, pelo menos na minha cabeça que funciona bem, é converter isso aqui para a molaridade. Porque você sabendo a molaridade dessa solução concentrada, depois você faz o quê? M1V1 igual a M2V2 e acha qual é o volume que você tem que pegar desse HCl. Tá? Então, como é que a gente vai achar essa molaridade? Bom, você vai ter que usar, ó, a densidade. Por isso que eu dei ela aqui. Tá? Por quê? Você tem que converter essa massa aqui, ó. Isso aqui é uma massa de solução. Para eu ter a molaridade, eu preciso saber o volume de solução. Então, eu tenho que converter isso aqui para volume de solução. Né? E para eu fazer isso, eu vou usar a densidade. Eu tendo o volume de solução, deixa eu botar maiúsculo aqui. Eu tendo o volume de solução, eu consigo achar a molaridade. Então, vamos lá. A fórmula da densidade é massa de solução sobre volume de solução. A densidade é 1,19. A massa de solução é o quê? Qual é a massa de solução? São 37 gramas de HCl para 100 gramas de solução. Tá? Então, vou falar que são 100 gramas de massa sobre o volume de solução. E vou achar que o volume vai dar 84,034 mililitros. Esse é o meu volume de solução. Tá? E aí eu posso calcular a molaridade. Tá? O que vai ser a minha molaridade? Vai ser a massa, vou aqui colocar em destaque agora o forma de soluto,
sobre massa molar vezes volume de solução. Só para frisar, tá? Qual é a minha massa de soluto? São 37 gramas de HCl. São 37 gramas de HCl em 100 gramas de solução. 100 gramas de solução são 84,034 ml. Então, são 37 gramas de HCl em 80... Opa, deixa eu botar a massa molar aqui primeiro. A massa molar primeiro, 36,46 e o volume são 84,034. Aí, cuidado, já quase esqueci. Mililitros, tem que passar para litros, para colocar aqui. E aí a gente vai achar uma molaridade de 12,076 mol por litro. Tá? E agora eu posso usar o quê? Esse vai ser meu M1, a molaridade do concentrado. Vou falar que M1V1 igual a M2V2. M1 é 12,076. V1 eu quero saber a quanto eu vou pegar do HCl. Tá? É a alíquota. Molaridade 2 é 0,10. Tá aqui, ó. E o volume 2 é 1 litro. Tá, mas eu quero volume em ml, né? Bom, já posso colocar aqui, ao invés de 1 litro, vou colocar 1000 ml. Tá? Porque 1000 ml já vai me achar que o volume também vai sair em mililitros. E aí a gente vai achar que V1 é igual a 8,281 mililitros. Tá? Só que aqui eu tenho várias coisas aqui, ó, com 2 algarismos significativos. 2 algarismos significativos. Aqui também no 37. Então, eu vou ter que colocar isso aqui com 2 algarismos significativos. 8,3 ml. Tá? Bem, então, nesse mesmo esquema tem a número 14 para vocês fazerem. Um próximo tipo de mistura que a gente vai trabalhar é a mistura de soluções do mesmo soluto, que ocorre quando mistura a solução de um soluto em uma determinada concentração com uma outra quantidade qualquer de uma solução do mesmo soluto. Como que eu calculo a concentração final nesse caso? Bom, vamos pensar na nossa tabela mais uma vez. Então, aqui no caso, vamos trabalhar primeiro com mol. Se eu tinha uma quantidade N1, aqui na minha situação 1, uma quantidade N2 na minha situação 2 e tem uma quantidade N3 na situação 3, como fica a relação entre essas quantidades, tá? Após a mistura? Então, isso aqui também é na situação 3, né? Vamos colocar assim. O que acontece aqui? Olha só, vamos ver. Se não teve reação química, não teve nenhum consumo das substâncias, elas vão se somar. Ó, eu tinha 6 bolinhas aqui do soluto 1, com 4 bolinhas de soluto 1, então 10 bolinhas do soluto 1, necessariamente. Então, qual vai ser a relação entre essas quantidades? N1 mais N2 vai ser igual a N3. E as concentrações? Aí é só usar o que a gente já tinha visto antes, né? Número de mols é molaridade vezes volume. Então, aqui ó, é M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Essa não vai funcionar. Tá? E aí, se a gente for fazer isso, assim como na diluição com as outras unidades, vai funcionar igualzinho. Tá? A gente vai ter a soma de tudo. Vamos fazer alguns exemplos sobre isso. Eu vou fazer um só, na verdade. Então, aqui nesse exemplo, tá? É um exemplo de algo que aconteceu lá no laboratório quando a gente estava fazendo a produção de álcool, né, durante a pandemia aí da Covid. Então, a gente teve a campanha lá no laboratório de Quanti, no IFRJ, e a gente recebeu um álcool que estava um pouquinho mais diluído do que o que a gente deveria para poder doar. Foi uma doação do álcool já diluído para a gente repassar para as instituições. Não estava nessa concentração, estava um pouquinho abaixo só, eu dei uma exagerada aqui. Mas é uma situação real que aconteceu, que a gente precisou usar essa formulazinha para calcular como a gente iria proceder. Então, olha só, a gente tem 1 litro de uma solução de etanol 50 graus GL, que precisava ter sua concentração corrigida para 77 graus GL.
para que fique apropriada para o uso como desinfetante de superfícies. Calcule o volume de etanol 96 graus GL necessário para efetuar a correção. Tá? Então, 50 graus GL era o que eu tinha lá para corrigir, 96 graus GL é o meu estoque. Tá? Então, isso aqui vai ser a minha condição 1. Esse aqui é a minha condição 2, que é o que eu vou adicionar para misturar. Tá? E eu preciso chegar na condição 3, que é a condição corrigida de 77 graus GL, que é o álcool que a gente usa como desinfetante. Ele é 70 graus GL ou 77 graus GL ou 70 graus NPM. Tá? Estou falando aqui que grau GL é porcentagem volume de uma solução hidroalcoólica a 20 graus Celsius. Então, uma unidade de concentração bem específica. Tá? Como que eu posso fazer isso? Aquela expressão que eu coloquei lá, vale para grau GL? Vale. Eu posso falar que grau GL1, V1, mais grau GL2, V2, igual a grau GL3, V3. Tá? E pronto. Só substituir os valores e achar o meu resultado. Grau GL1, 50, volume 1, 1 litro. Grau GL2, 96, volume 2, não sei, é o que eu quero saber. Grau GL3, 77. Volume 3 vai ser o quê? 1 litro mais V2. Né? O volume 3 é a soma dos volumes 1 e 2. Volume 1 é 1, volume 2 eu não sei. Tá? Então, isso aqui vai ficar 50 mais 96 V2 é igual a 77 mais 77 V2. Essa é a 15. Se passar para o outro lado, 19 V2 igual a 27 V2. Deixa eu botar de vermelho. V2 é igual a 1,42 litros. Tá? É isso. Já está com 3 significativos? Não deveria, né? Deveria ter 2. Vou colocar aqui 1,4 litros, simplesmente. Tá? Porque tudo está com 2 algarismos significativos. Tá bom? E aí coloquei uma questão bem diferenciada para vocês trabalharem com esse conceito de mistura de soluções, mas aplicando isso a habitantes por quilômetro quadrado. Para a gente trabalhar com unidades diferentes, vocês vão ver que é a mesma coisa, que é como se fosse uma solução, tá? Essa é uma questão que eu inventei aí, que fundiu os estados de São Paulo e Minas. Eu estou dando a densidade populacional de cada estado e peço para você calcular a densidade populacional do estado resultante pela fusão. Vocês vão ver que é a mesma coisa que uma mistura de soluções. Bom, o último tipo de mistura de soluções, o mais complicado que a gente vai trabalhar, são a mistura de soluções com reação química, em que eu misturo dois solutos que reagem entre si gerando um produto. E nesse caso, o que vai acontecer é que provavelmente um dos dois vai estar em excesso. Ou não, pode ser uma proporção estequiométrica. Mas eu preciso estudar aqui um pouquinho mais o meu sistema antes de desenhar o cenário de como vai ficar isso, tá? Diferente dos outros casos. Então, primeiramente, a minha reação é essa aqui. Então, eu posso ver que a partir dessa reação, eles têm 1 mol de NaOH consumindo 1 mol de HCl, gerando 1 mol de NaCl. E aí, a partir disso, dessa relação estequiométrica da reação, eu já consigo determinar quem é meu reagente limitante e quem é meu reagente em excesso. Se é 1 para 1 a reação, se eu tenho 6 bolinhas aqui de NaOH e 4 de HCl, naturalmente, esse cara aqui que eu tenho mais, né, eu tenho mais NaOH, ele naturalmente vai estar em excesso. E naturalmente isso aqui vai ser o meu limitante. Tá? Que é o que vai aparecer aqui. E aí, com base nisso, eu já consigo preencher aquela minha tabelazinha que vai me ajudar em tudo. Tá? Então, se eu tinha aqui N1 de NaOH e N2 de HCl, tá? Comparando aqui aos números dos Becker. E aí eu sei o quê? Que o meu NaOH está em excesso, certo? E meu HCl é o limitante. Se esse é o limitante, quanto que reage do HCl? Todo. Reage todo. Tá? Percebam aqui que eu mudei a coluna. Início, reage, sobra. Tá?
Então, início eu tenho N1 de NaOH e N2 de HCl. Reage, vai reagir o quê? Todo o HCl, que vai reagir N2 de HCl. Tá? E de NaOH também vai reagir N2, porque a reação é 1 para 1. Tá? E quanto é que vai sobrar de NaOH, que está em excesso, N1 menos N2. E de HCl, que é o limitante, sobra 0. Tá? E quanto tem aqui no início de NaCl? 0. Quanto reage? 0. E quanto é produzido? N2. O mesmo número de mols de HCl que eu tinha. Eu acho que vai ficar mais fácil de colocar os números, né? Então, aqui de NaOH eu tinha 6. Tá? De HCl eu tinha quanto? 4. São 4 bolinhas. Vão reagir o quê? 4 bolinhas. Sobram quanto? 0 bolinhas. E aqui de NaOH vão reagir 4 bolinhas, 4 mols. Vai sobrar quanto? 2, 6 menos 4. E quanto vai gerar de NaCl? 4. Tá? Se eu tinha 4 cloretos, vão gerar 4 NaCl. Assim, tá? 4 de NaCl e 2 de NaOH sobrando. Bom, nesse segundo caso, a gente tem uma reação entre NaOH e ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico em laranja e o NaOH em azul, que é uma reação 1 para 2, não é mais 1 para 1. Então, como é que ela fica? Que 1 mol de ácido sulfúrico vai reagir com 2 mol de NaOH, gerando 1 mol de sulfato de sódio. E olhando aqui para o nosso desenho, ó, se eu tenho 4 mols de ácido sulfúrico, se eu tenho 4 mol aqui, o que esses 4 mol vão fazer? Eles vão consumir o quê? 4 mol de ácido sulfúrico vai precisar de 8 mol de NaOH. É o dobro, né? Ou seja, com isso eu já posso me dizer o quê? Que o ácido sulfúrico está em excesso, porque 4 mols consome 8 de NaOH e eu só tenho 6. Então, o meu NaOH é o limitante. E aqui na minha tabela, como é que isso vai ficar? Se eu tenho aqui uma quantidade de ácido sulfúrico N2, tá? Ali é o 2 sulfúrico. E de NaOH inicialmente, N1. Tá? O NaOH, se ele é o limitante, ele reage completamente e não sobra nada. Tá? Já o ácido sulfúrico, se eu tenho inicialmente N2, quanto é que vai reagir? Aí é só você pensar, ó, você tinha 6 de NaOH, vai reagir metade, né? Vão reagir só 3. Então, vai reagir N1 sobre 2. Tá? Por quê? Porque a reação é 1 para 2. 1 mol de ácido sulfúrico consome 2 mols de NaOH. Tá? Então, se eu estou colocando 6 mols de NaOH, vão consumir 3 mols de ácido sulfúrico. Consome a metade. E quanto é que vai sobrar? Opa, aqui está errado, gente. Desculpe. Vou só apagar. Aqui é o N1 sobre 2, é o que reage. Tá? Que vem daqui, ó. Se eu tenho... Vou botar até de roxo aqui, ó. Pra gente ver. Ó, se eu tenho 6 mols de NaOH, vai consumir o quê? 3 mols de ácido sulfúrico. Tá? O que é 3? Metade. Então, é a metade do total de NaOH. Tá? E vai sobrar o quê? N2 menos N1 sobre 2. Quanto é que vai formar de sulfato de sódio? Se reagiram 3, ó, se reagiram N1 sobre 2 de ácido sulfúrico, vai formar a mesma quantidade de sulfato de sódio, tá? Porque eles têm a mesma estequiometria. Vamos pensar isso usando os números, fica muito melhor, tá? Então, aqui o ácido sulfúrico tem 4, ele é o amarelo. Inicialmente tem 4. E o NaOH inicialmente tem 6.
Vão reagir 6, vão sobrar 0. Aqui vão reagir o quê? 4 menos 6 sobre 2, 4 menos 3, vai sobrar 1. Opa, foi mal, vai reagir aqui. Reagir em 1 sobre 2, 3. Vai sobrar 4 menos 3, 1. Tá? Se reagiram 3 de ácido sulfúrico, a proporção do ácido sulfúrico para o sulfato é 1 para 1. Então, vamos produzir 3 de sulfato de sódio. Tá? E esse vai ser nosso produto. 3 de sulfato de sódio, deixa eu botar aqui de verde, aqui é verde. 3 de sulfato de sódio e 1 de ácido sulfúrico sobrando. Bom, eu acho que a gente... Bom, gente, aqui nesse exemplo, a gente tem uma mistura de solução de nitrato de chumbo com iodeto de potássio, tá? E eu preciso determinar a massa de precipitado formado no final. Que precipitado é esse? É aquele iodeto de chumbo, né? Daquela reação clássica de um precipitado amarelo que se forma por canário, né? Que se você resfriar, quer dizer, aquecer, dissolver e resfriar, ele forma aqueles cristais lindos de iodeto de chumbo. Tá? Eu quero saber qual a massa desse precipitado formado e a molaridade dos íons chumbo 2+. Tá? Então, meu primeiro passo aqui, ó, reação de nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Gente, se eu for esperto aqui, eu nem preciso ficar colocando nitrato, potássio. Tá? Eu já sei que a reação é essa. O potássio e o nitrato, eles são íons espectadores. Tá? Então, minha reação vai ser essa aqui. Tá? 2 iodos aqui, 2 iodetos. Então, uma estequiometria 1 para 2. Né? Então, ela é 1 mol de chumbo para 2 mol de iodeto para 1 mol de PbI2. Oi, Val. E aí, o que vai acontecer? Vou calcular o meu número de mols que eu tenho de cada um para preencher minha tabelinha. Então, o chumbo eu tenho o quê? MV, que é 0,670 mol por litro vezes 5,20 litros. Isso vai dar um número de mols de 3,484. O iodeto, parecido, só muda os números. Ele é 0,500 em 10 litros, que dá 5 mol. E agora eu vou preencher minha tabelinha. Quanto eu tinha no início, quanto reage e quanto sobra. Tá? Então, isso para chumbo 2+, iodeto e iodeto de chumbo. Tá? Então, aqui no início do chumbo, eu tenho o quê? 3,484 mols. O início do iodeto, eu tenho 5. E o início do iodeto de chumbo, 0. O iodeto de chumbo reage 0 também. Tá? Aí agora vamos para o iodeto. É só a gente olhar aqui, ó, a reação não é 1 para 2, tá? Então, se eu tenho aqui 5, vou olhar para cá. Se eu tenho aqui 5 mols de iodeto e 3,8484 de chumbo, é só pensar o seguinte. 3,484 mols de chumbo, essa quantidade aqui, ia precisar do dobro de iodeto, ó. Se eu tenho 3,484 aqui, eu ia precisar do dobro, eu ia precisar de 6 e pouco, tá? E aí, o dobro, 6, alguma coisa, que é o dobro. Só que eu só tenho, isso aqui é o que eu preciso de iodeto. Só que eu tenho 5. Eu tenho menos do que eu preciso. Ou seja, o iodeto é o meu limitante. Porque eu tenho menos do que eu preciso. E o meu chumbo está em excesso.
tá? Então, aqui não tem muita fórmula. Até tem, mas o ideal é que seja raciocínio. Você pense que nem eu estou pensando. Se o iodeto é o limitante, quanto que vai reagir? 5. Ele todo. Quanto que vai sobrar? 0. Tá? No caso do chumbo, se vão reagir 5 de iodeto, eu vou consumir metade disso de chumbo. Tá? Por causa da proporção 1:2. Então, aqui vai ser 3,484 menos 2,5. Tá? Que é metade do iodeto. Quanto que vai sobrar? 0,984. É o que sobra de chumbo. Quanto que vai formar de iodeto? Ora, se reagiram 2,5 mols de iodeto, quer dizer, se reagiram 5 mols de iodeto, vai formar o quê? A metade de chumbo, porque a proporção é 2:1. Vai formar a metade de iodeto de chumbo, que é o tal do 2,5. Tá? Reparem que esse número aqui, ó, ele é sempre igual a esse número aqui. Tá? 2,5. Com isso, eu já posso calcular a molaridade do chumbo 2+. Ela vai ser o quê? Número de mols sobre volume, que é 0,984, sobre o volume final, que é de 15,2 litros, né? 10 mais 5,2. E aí a gente tem uma concentração de 0,0647 mol por litro. De chumbo 2+. Tá? Respondi meu item B. Falta o A. É só ver aqui, ó. Então, esse aqui é o B. E aqui é o A. E aí é só usar o quê? 1 mol de PbI2 tem a massa molar que vai ser o quê? Essa mais 2 vezes essa. Hum, 461 gramas de PbI2. Então, 1 mol de iodeto de chumbo tem 461 gramas de PbI2. Só que eu tenho 2,5 mol de PbI2, quanto isso equivale em gramas. E aí eu vou achar aqui que x é igual a 1.152,5 gramas. E aí o que eu faço? Eu quero em quilos. Ó, em quilos. Tá? Então, já vou colocar aqui com 3 significativos, por causa dos meus dados. Ó. 3, tudo tem 3 algarismos significativos, quase tudo. Então, já vou colocar aqui com 3, 1,15 kg de PbI2. Pronto, fiz a letra A. Tá bom? E aí, vou deixar aqui para vocês o número 18, para vocês fazerem, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas não muito, parecido. Bom, pessoal, última questão para a gente finalizar. Já estamos bem demorados. Então, para neutralizar totalmente 2 litros de ácido sulfúrico, foram usados 5 litros de NaOH, a 0,8 mol por litro. Qual a concentração do ácido? Então, essa questão é diferente no sentido que eu não quero estudar a condição final. Tá? Eu estou falando que eu fiz uma reação estequiométrica entre NaOH e ácido sulfúrico. Tá? Exatamente com essa quantidade aqui de NaOH, eu neutralizei todo o meu ácido sulfúrico. Então, qual era a concentração do ácido sulfúrico? Essa é a minha pergunta. O primeiro passo aqui que eu já posso calcular é quantos mols de NaOH eu tinha. Tá? Porque aí com o número de mols de NaOH, que eu sei, porque eu já tenho os dados, eu calculo o ácido sulfúrico pela estequiometria. Então, o número de mols de NaOH vai ser molaridade vezes volume,
que é 0,80 vezes 5, que é igual a 4 mol de NaOH. Só que eu sei que estequiometricamente a relação de ácido sulfúrico com NaOH é esta, 1 para 2. Só que se eu tenho 4 mol de NaOH, eu necessariamente vou ter o quê? 2 mols de ácido sulfúrico. Tá? Só fazer essa conta. E aí eu vou para onde? Se eu tenho número de mols e tenho volume, eu acho a concentração. De novo, número de mols é molaridade vezes volume. Vou aplicar isso agora ao ácido sulfúrico. 2 mols é igual a molaridade que eu quero achar vezes 2 litros, que é o volume. E aí acho a minha resposta. Molaridade é 1 mol por litro. Mol, litro a menos 1. Pronto. Essa foi tranquila, tá? Essa foi a última questão que a gente vai fazer. Tem mais uma para vocês. E o gabarito. Esse gabarito aí, né, tem 10 questões que a gente já fez e mais 10 que vocês vão fazer em casa. E se vocês tiverem dúvida, vocês procurem, tá? Confiram as respostas aqui. E finalizar. E a contar aí com vocês para a nossa próxima atividade. Desejar a todos um bom entendimento aí, uma boa compreensão e uma boa semana. Abraços.